Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio de Repensando. Esse é nosso terceiro episódio e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre aceitação. Eu venho pensando há bastante tempo nesse tema, por conta da minha terapia, onde eu passei por alguns processos, que eu venho até compartilhando aqui com vocês. E teve todo esse processo aí, de entender limites, que a gente falou no episódio anterior. E também tem essa questão da aceitação, que ela vem com uma carga, uma bagagem, e às vezes a gente acha, que a aceitação é se conformar com a vida, se conformar com aquilo que a gente tem, com onde a gente está, com as relações que a gente tem. E a aceitação é interpretada de forma incorreta quando a gente pensa nesse aspecto. A aceitação, ela está mais ligada a um movimento de olhar para dentro de si e entender o momento que a gente está vivendo, as sensações que a gente tem tido, as emoções, e acolher isso de forma a entender que aquele é um momento, que aquele é um estado e que aquilo é transitório. Aquilo pode, ser transitório dependendo da abordagem com que eu vou lidar com isso. Então, esse conteúdo, essa observação que eu estou fazendo, esse conteúdo que eu estou observando, ele é muito importante para eu me localizar e saber de onde eu estou partindo e para onde eu quero ir. Num primeiro momento, saber para onde você quer ir parece até muito pensar além, pensar muito no futuro, E talvez você não consiga fazer isso ali de imediato. Mas, se você tem um conflito interno, se está acontecendo um movimento onde você está escutando de si próprio, das pessoas, do seu terapeuta, que você precisa trabalhar a aceitação, alguma coisa ali naquele aspecto está te incomodando ou está trazendo para as pessoas ao seu redor uma visão de que aquilo te incomoda. Então, esse movimento de aceitar-se, de trabalhar a aceitação, ele já está também ligado a um movimento do que eu estou querendo para mim, do que eu estou observando, do que eu estou querendo buscar ali para frente, nos próximos passos. Então, a gente precisa tirar essa lógica de que a aceitação é você se submeter às respostas internas que você tem, e você precisa considerar que você não as aceita, mas que você as considera e as autoriza. Ou seja, você sabe que elas estão ali, que você tem que considerar aquilo na sua vida, na sua jornada até onde você chegou, e que você as autoriza que elas estejam ali. Mas que você também tem a ideia de fazer isso mudar. E além disso, aceitar permite que você tome um recuo, e permite que você flua, e tenha uma vivência mais livre dentro desses sentimentos, dentro das coisas as quais você precisa aceitar. Esse recuo que eu comento, é importante frisar aqui, para que ele não seja confundido com fuga ou rejeição daquilo que se é. Então, se você faz um movimento de recuo, não quer dizer que você está fugindo do que você deveria aceitar ou rejeitando o que você deveria aceitar. Significa que você está tomando uma postura de não julgar aquilo, uma postura não julgadora. Então, aceitar aquilo que eu sou, aceitar o lugar que eu estou, aceitar minhas emoções, não quer dizer que eu seja melhor ou pior que uma pessoa, que uma outra pessoa, uma pessoa ruim ou boa. É olhar para isso sem julgar, sem colocar o peso do julgamento, da comparação. Então, nesse aspecto, a gente entende que aceitar é como o ato de tomar um tempo para sentir o que está ocorrendo dentro de si. E é necessário ceder um espaço para vivenciar esse interior, para a vivência interior que a gente tem e para acolher o que a situação traz para a gente. Então, aceitar é também, de certa forma, tirar um tempo para olhar para si próprio, para cuidar daquilo que você está sentindo, para acolher esses sentimentos. E acolher os sentimentos como mensageiros e não como inimigos. Vale lembrar aqui, como em vários outros episódios, que a terapia pode ajudar de forma muito delicada a entender o que está ocorrendo, e assim você pode aprender a identificar a sua esquiva interior, também em outros momentos fora aí da sessão de terapia.
Quando eu falo aqui de esquiva interior, né, é aquele momento em que você tenta trabalhar o sentimento, mas você se esquiva dele, né, como se não tivesse ali uma coragem, vamos dizer assim, para conseguir enfrentar aquilo que você de fato precisa enfrentar. Então é importante aqui dentro desse aspecto, né, olhar para essa aceitação, para esse processo, como um processo de muita coragem que você precisa ter para passar por ele. E lembrar, né, que essa coragem é necessária, né, porque geralmente quando a gente passa a aceitar algumas coisas e trabalha a aceitação, a gente tem um vazio muito grande, porque a gente passa a observar aquilo que a gente, de certa forma, está deixando de ser, né? A gente entende que é aquilo, mas aquilo vai se modificar. E enquanto aquilo não se modifica, existe um vazio, né? E é difícil aceitar o sentimento de vazio, né? Dessa perspectiva. E rejeitar isso também dificulta compreender o que está ocorrendo na sua vida, né? Então, se você se vira, né, e não quer olhar esses sentimentos, não quer aceitar aquilo, né, que você deve aceitar, você passa a ter dificuldade de entender o que se passa na sua própria vida, de você conseguir compreender o seu movimento de viver. E a aceitação, então, de sentimentos e sensações, né, difíceis, confere aí para você mais liberdade para agir em um mundo que não está sob o seu controle. Você precisa entender isso, que você não vai conseguir controlar as coisas e que você precisa aceitar muitas vezes as coisas como as coisas são. Né? Existe até uma frase, uma máxima, né? Aceito aquilo que não posso mudar e mudo aquilo que não posso aceitar. Né? Isso está muito correlacionado ao que a gente está falando hoje. Né? Você tem que aceitar as coisas no primeiro momento e aí você entender que aquilo não é bom para você e você faz o movimento de mudar. Mas tem coisas, por exemplo, comportamentos de pessoas ao seu entorno, do aspecto social ou mesmo seu, que você olha e fala, bom, isso aqui eu não tenho como mudar. E aí cabe a você só aceitar. Né? E aceitar aquilo não é ser submisso àquela pessoa ou ser passivo nesse contexto. Não, é aceitar que a pessoa é assim, e se você não pode viver com aquilo, não pode aceitar o outro como ele é na sua vida, porque aquilo de alguma forma interfere em você, você tem que se afastar. Né? Você aceita o outro, mas não aceita a condição dele dentro do seu contexto de vida. Então é importante saber separar isso. E, né, fazendo esse movimento, você consegue então se envolver ativamente na sua vida, nas decisões que você está fazendo, criando, para trilhar aí um caminho, né, diferente daquele que você tem trilhado de forma muito mais saudável para você e muito mais clara, vamos dizer assim. Bom, esse episódio de hoje, ele é um pouquinho diferente, eu trouxe ele baseado num artigo científico, né, e esse artigo está disponível no link aqui na descrição do nosso episódio. E eu espero que você aí, se você se interessou mais, né, acesse, dê uma lida, ele é um artigo curto, tem em média 12 páginas, e você vai poder compreender alguns movimentos, né, e de como esses movimentos são utilizados em terapia. Ele fala sobre algumas técnicas terapêuticas, né, e aí você vai conseguir ter mais clareza sobre como o seu terapeuta, o seu psicólogo, né, aborda essa questão, como a psicologia vê esse cenário, vai ter algumas referências bibliográficas importantes, que são insights aí para você pensar um pouquinho mais sobre aceitação, né? E tem questões lá dentro importantes, como a validação também, que é bem bacana. E para você que é terapeuta, é psicólogo e também escutou esse podcast, talvez seja de grande valia você dar uma lida nesse material. Pode ser que ele te ajude aí a complementar também as suas sessões e abrir para você novos horizontes para praticar aí dentro da sua sessão de terapia com seus clientes e pacientes. Então é isso. Obrigado para você que chegou até aqui. A gente se vê em breve no próximo episódio. Um beijo e até mais.